Boa noite a todos, amigos, ouvintes e irmãos da Rádio Fraternal. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui para uma palestra muito agregadora aos nossos conhecimentos dentro da doutrina espírita e que certamente nos elevará muito nesse momento, nesse dia. Está aqui conosco o nosso amigo, nosso irmão Mário José, 40 anos na doutrina espírita, 30 anos como servidor em casas espíritas, expositor, palestrante, uma pessoa muito ativa dentro da doutrina espírita. O tema da palestra que o nosso amigo Mário irá desenvolver hoje é o tríplice aspecto do espiritismo e a nossa caminhada terrena. Mário, seja bem-vindo à Rádio Fraternal, uma honra muito grande estar aqui ao seu lado, te apresentando. Seguramente teremos muito a aprender aqui hoje com você. Muito obrigado, Kátia. Agradecer também o convite do nosso amigo Jefferson, irmão de caminhada, né? Ricardo. E a gente, sempre com os colegas que estão também no mesmo caminho, a gente fica confortável, né? Porque aquilo do pouco que a gente sabe, sabemos que está sendo aproveitado por todos, senão não estaríamos aqui hoje. E tudo aquilo que vem para a discussão, as novas apresentações, os novos conteúdos, sempre para nos elucidar algo mais em cima daquilo que a gente já conhece, porque se assim não fosse, não teria razão de ser. Mas que digo que tudo isso é um grande desafio, né? Porque quanto mais sabemos, pela doutrina a gente sempre ouve falar isso, a responsabilidade é maior. Ou seja, qualquer conhecimento novo que nos coloca aí à frente, um facho de luz, algo novo está sendo iluminado para que a gente perceba e assuma aquilo também como responsabilidade, não é isso? E como é difícil, não é? Muito difícil. A gente diz que estamos nos construindo a cada dia. E dentro deste contexto inicial, quero agradecer a oportunidade até de ter trazido esse tema, que vai ser um desafio para mim. Estamos saindo todos agora do período de pandemia, conversando hoje inclusive com Jefferson, a gente percebe o quanto a vida de tantas pessoas estão sendo afetadas para além dos aspectos de saúde, né? Quando digo isso, porque só estamos vendo a questão da doença, motivo aí da pandemia. Mas quantas consequências para cada um de nós não estão aparecendo, né? A ansiedade, a depressão, as preocupações pela falta do trabalho, as preocupações com os meios de sustentabilidade para a própria família, e tudo isso nos desafia, assim como a vida em si é um desafio, né? Então, neste tema que nós estamos trazendo, o tríplice aspecto do espiritismo, ciência, filosofia e religião, à medida que nós compreendemos o que esse tema nos traz, nos pede aí para termos mais força na caminhada terrena, ou seja, temos um papel a cumprir entre dois momentos, né? O nascimento e, como o caipira diz, o morrimento, né? Ou seja, o momento do nosso desencarne, quando deixamos o corpo físico. Nesses dois limites de tempo, do nascimento ao nosso desencarne, nós temos uma história sendo escrita, uma história que vai ser contada e uma história que está sendo percebida e acompanhada pelo nosso Pai Maior e pelos mentores que Ele nos coloca à disposição para serem nossos parceiros, né, na vida. Então, de acordo com a fé, e alguns
só querem chamar de anjo de guarda, outros já falam o anjo guardião, os mentores espirituais e por aí vai. Só que eu cheguei a uma conclusão, e eu acredito que muitos dos amigos também já chegaram, que o rótulo que se dá, o nome que se dá para cada coisa, não é o que de fato traz a experiência. Mas dentro daquilo que a gente percebe de cada conceito que nos é apresentado, nós temos a oportunidade de, em tendo contato, em ouvir algo novo, uma nova leitura, um novo conhecimento que chega até nós de alguma forma, seja ela qual for, até uma coisa muito rápida que a gente percebe na rua acontecendo, né? O nosso livre-arbítrio, ao perceber, analisar, contextualizar e até nos colocarmos na mesma condição daquele outro que está vivendo a experiência, sempre tudo isso nos trará referências de análise para que a gente possa, de uma forma ou de outra, dizer, né, perguntar para o próprio íntimo, né, o que eu faria naquela condição? Né? Muitas vezes percebemos no tratamento entre pessoas que você observa, mas como que o fulano tratou o ciclano, ou o cicrano, como alguns preferem dizer, né, tratou daquela forma. Isso é um absurdo, isso é um desrespeito. No outro dia, no dia seguinte, por um motivo qualquer, nós estamos naquela situação de possível desequilíbrio. Nós estamos naquela situação em que algo deu errado e toda a nossa aquela certeza e referencial de análise está sendo colocado em prova. E a mesma situação do outro de ontem que percebemos, talvez aconteça. E talvez estaremos agindo da mesma forma. Então é muito fácil a gente analisar o outro. E muito difícil de nós nos analisarmos da maneira que teria que ocorrer para que a gente pudesse cada vez mais agir de maneira correta, né? Vamos entrar aqui na apresentação, quando a gente fala que o tríplice aspecto do Espiritismo e a nossa caminhada terrena, é justamente porque a doutrina, na forma com que ela se nos apresenta, nos dá condições de entender um pouquinho mais para além do senso comum de como é que nós vamos aproveitar os conhecimentos da doutrina para pautar o nosso dia a dia, para que esse resultado da história que nós estamos contando com a nossa caminhada tenha uma boa avaliação. Não vamos entrar aqui em outros aspectos, né, para falar mais disso, mas o que nos importa é essa tomada de consciência para o nosso dia a dia, né? E saber que a doutrina, ela nos dá uma base muito forte para que a gente possa analisar tudo isso. Eu acredito que a gente tem, nesse contexto, que fazer uma reflexão, né? Aquela reflexão de qual é o propósito, qual é a relação do homem com a vida e quais os referenciais que a própria história nos dá para que a gente coloque ali como referência, como pilares de sustentação para essa caminhada. Ou seja, qual vai ser o meu grau de amizade com a vida? Vamos conversar bastante? Ou vou ser aquele cara turrão que vai fazer tudo por preconceito, ou para salvar só a sua parte dos interesses, ou para querer ser melhor que o outro, só impor a sua própria realidade, para que possa estar acima daquilo que o outro pensa, daquilo que o outro quer, e muitas vezes daquilo que o outro tem de direito. Né? Então, quer dizer, é uma questão muito ampla, muito conceitual, mas é a base da realidade da própria vida. O tempo todo nós estamos sendo desafiados a pensar dentro desse conceito com os pés no chão, né? Então, quer dizer, esses pilares de sustentação para que a gente possa analisar é o tríplice
aspecto do Espiritismo que vem nos esclarecer através do lado da filosofia, da ciência e da religião, que estão aí inclusos em toda a doutrina espírita, né? Que nós chamamos do tríplice aspecto do Espiritismo. Para que a gente possa ter sucesso neste caminho, né, como os antigos diziam, né, a minha andança pela vida, né, a sequência de etapas de cada ano de vida, o que eu fiz, o que eu faço, o que eu ainda posso fazer. Quando se coloca isso, a gente diz, olha, o que você fazia, o que está fazendo agora, já coloca no passado. Se aproveitou as oportunidades, ótimo. Se não aproveitou, perdeu, né? Mas o que vem adiante, né? O nosso tempo futuro e o que nós vamos fazer desse tempo é que vai garantir lá no final da nossa caminhada que a nossa autoavaliação e a avaliação do plano maior sobre essa nossa caminhada, se ela cumpriu o seu papel de maneira adequada ou não, né? Então, quer dizer, é uma questão que está no básico do dia a dia, é quando a gente tenta contextualizar por nosso tempo toda essa realidade, a gente fala, mas não é tudo tão fácil assim não, porque a cada dia muitas coisas nos desafiam e as prioridades passam a ser outras. Os gostos, as escolhas passam a ser outras. Mas aí a gente pode fazer uma pergunta também. Mas quem é o responsável por tudo isso? É a vida que define o que você quer, o que você pensa e o que você faz? Ou você faz aquilo que os outros pensam e querem, porque estão ali naquele plano externo à tua realidade, que não é a tua responsabilidade falar pelos outros, mas que você se deixa levar, às vezes, só para estar bem com o outro. Aí se o outro fala, ou te faz um convite, vamos fazer tal coisa, vamos fazer algo que você nunca fez, de repente aqueles são loucos pela novidade, falam, não, vamos lá, o que é? E aí começa aquela indução de propósitos, aquela mistura de conceitos e percepções, e muitas vezes os teus valores são jogados por terra, pela falta de vigilância. Muitas vezes não é a falta de vigilância, mas pela tua falta momentânea de ligação com o plano maior, com as boas energias e com firmes propósitos para a tua vida, você enfraquece o teu íntimo e abre brecha para que outras forças tomem conta da tua própria realidade. E às vezes só para ficar bem com o outro, né? Só que o outro não está querendo te fazer bem. Está querendo te envolver numa coisa que talvez você se arrependa e muito depois, né? Então, nós, para não cairmos em tentação, né? Parece um chavão, né? Mas não é. Nós temos que estar de braços abertos para essa doutrina que nos esclarece, que nos pede cautela e que nos mostra caminhos, e ampliar a visão de mundo sempre para melhor e pautados sempre nos referenciais que a doutrina nos mostra. E aí, para não ser exclusivista, e muitas vezes as pessoas dizem, né, só defesa de religião. Por isso que a gente vai entrar no aspecto, o tríplice aspecto, né? Filosofia, ciência e religião. Eu até diria que o Espiritismo, ele traz aquela condição de total liberdade, porque te dá o conhecimento, né? Diz que você é capaz de fazer aquilo que está sendo proposto para você enquanto doutrina, e te convida ao raciocínio, à análise, à percepção da realidade para além das aparências, inclusive para que você se autoanalise nos teus pontos fracos,
E às vezes é nessa autoanálise que a gente percebe o quanto vulneráveis nós estamos, a ponto de estar deixando o outro tomar conta daquilo que a gente faz, né? Ou seja, o interesse do outro passa a ser prioridade e você passa a estar se anulando. Aonde vamos chegar com isso? Um total desvio de propósitos, onde as nossas principais responsabilidades individuais às vezes são colocadas em segundo plano, e nós deixaremos então de cumprir as nossas tarefas, né? E nesse panorama fica um convite para a gente, né? Que é viver a vida em plenitude, de crescer em si mesmo. Ou seja, buscar o crescimento pessoal, o crescimento individual em todos os aspectos da vida, para que a gente possa crer e ser. Mas crer e ser luz, né? Até conheço uma pessoa que trabalha com desenvolvimento de pessoas, e ela colocou o nome da empresa, que não achava, acho que o nome ideal, ela colocou Crer Ser Mais. Ou seja, não é crescer, é crer e ser mais. Porque aquele que crê, coloca em prática, sendo no seu dia a dia o executor daquilo que é pedido com o que acredita, ele vai ser mais para ele e para os outros. Porque nas entrelinhas daquilo que se aprende e daquilo que se faz do que é aprendido, nós recebemos o bônus, os bônus adicionais, né? Da ajuda que vem, da percepção que se amplia, das coisas que seriam as armadilhas e, vamos dizer assim, as forças malignas que tentam te envolver, às vezes de pessoas muito próximas, inclusive, né? Que muitas vezes também induzidos por outras forças, você então vai estar ali com aquele escudo de proteção que começa com a tua realidade, a tua percepção, a tua intuição, os valores que a crença te deu. Não vou dizer religião, veja, estou dizendo crença porque independente da religião, não só no espiritismo, budismo, que muito se aproxima do espiritismo, mas todas as religiões que têm uma fundamentação filosófica com valores, buscando a edificação do ser, dão essa condição para aquele que segue, acredita e coloca em prática, para que cresça enquanto indivíduo, enquanto pessoa, enquanto ser de luz, né? Então fica esse convite sempre para viver em plenitude, crescendo em si mesmo, né? A estatura do espírito é que cresce, né? E aí a gente então coloca aí o tríplice aspecto do espiritismo, que nos traz uma observação, né? A atenção e a avaliação da realidade em todos os níveis e áreas do conhecimento nos trazem o entendimento, o discernimento, a perseverança, a força interior e a luz para o caminho da nossa evolução. E nos diz também: tudo que nos chama a atenção e desperta a curiosidade sobre o seu respectivo significado, ao mesmo tempo nos desafia ao raciocínio, entendimento e domínio dos novos sabores, dos novos saberes, e das novas circunstâncias, exigindo de nós a adaptabilidade, a adequação para usufruir dos benefícios possíveis e esperados que nos trazem, sempre para a evolução. Porque se estacionarmos na nossa vida, agindo da mesma forma que sempre agimos, em nada vamos evoluir. E muitas vezes, daquilo que já vivenciamos e experimentamos, temos até que fazer algum retrocesso, para abandonar as coisas que não nos servem mais. Os costumes, os vícios, as posturas muitas vezes inadequadas, que por mais que a gente queira ir à frente, se continuarmos agindo de forma inadequada, sempre vai plantar algum peso para que a gente não ande tão rápido na evolução. Então, cabe a nós, então, a vigilância, cabe a nós
Então, aquela responsabilidade de fazer as escolhas, né? E aí tem uma frase aqui, na verdade, 3 frases que eu trouxe de um contexto que a gente acabou fechando, construindo, que diz o seguinte: o Espiritismo, nascido ontem, nos meados aí do século passado, é hoje o grande desconhecido dos que o aprovam e o louvam, e dos que o atacam e criticam. O estudo sistemático da doutrina espírita nos dá o verdadeiro norteamento da caminhada da doutrina. Há que se edificar na alma os verdadeiros princípios. Então veja, nas 2 últimas frases, ela como se procura renortear o que é dito na primeira. Né, que o Espiritismo já tendo aí alguns vários anos, né, não são poucos, seria hoje um grande desconhecido dos que o aprovam e o louvam, e dos que o atacam e criticam. Ou seja, os que o aprovam e o louvam, muitas vezes estão na doutrina, mas não seguem a doutrina. Ou seja, o que estarão aproveitando? Né? Ou seja, quase que se igualam àqueles que atacam e criticam. Né? Então, quando a gente diz há que se edificar na alma os verdadeiros princípios, que é a 3ª frase, independe de religião. Né? Mas a gente depois, quando numa apresentação, esse contexto aqui, a gente tem uma figura que mostra a pessoa diante de um espelho. E de repente desse espelho sai uma mão querendo agarrar o outro. Ou seja, a imagem invertida do espelho é como se fosse a briga entre aquilo que eu mostro da minha realidade e aquilo que internamente eu tenho de valores e que muitas vezes não respeito. Porque ainda estou refém do atraso dos princípios que a doutrina nos pede. E seja qual for a doutrina, qual for a religião. Ou seja, mais uma vez vem aquela questão de nos analisarmos. Eu estou seguindo uma religião, frequentando, ou estou fazendo aquilo que devo fazer perante a doutrina que aprendo? Né? Aí alguém pode falar, mas isso é muito difícil. Sim, se fosse fácil não estaríamos aqui. Esse é um desafio que nós temos no dia a dia. Essa é uma questão que nós não podemos fugir, porque somos incompletos. Estamos aqui, conforme a doutrina nos ensina, de passagem. Nós estamos aqui tentando nos melhorar. E a cada desafio é uma prova. E muitas vezes falhamos e vamos falhar mais ainda. Mas não podemos perder de vista aquilo que é o principal desafio, que é aquele que aceitamos quando de aceitação da reencarnação, ou de pedir a reencarnação, ou até de implorar para reencarnar. Para que a gente talvez não, quando passar dessa, né, para uma próxima possível, quem sabe, né, se formos agraciados com isso, já não carregarmos os mesmos erros que tínhamos num passado aí talvez não muito remoto, né? E aí vem um desafio que muito se fala hoje, que não é tanto da doutrina, mas do meio do nível de ajuda para os indivíduos, que é a inteligência emocional, que tanto se diz. O que seria a inteligência emocional se não nós buscarmos a autoconsciência, né? A automotivação, aprender a lidar com as frustrações, com os problemas, porque temos que ter a consciência que nós estamos num mundo ainda de expiação e provas, onde os desafios virão, as provas virão, e aqueles testes muito difíceis estarão se apresentando para nós, né? Ou seja, nós temos que ter a energia, a empatia com a vida, para poder aceitar os desafios tal qual a vida é, e
a capacidade de resiliência. Ou seja, sofremos, passou, passou. Né? Não posso mudar o que passou. Então vamos ser resilientes e nos colocar de pé, enquanto podemos com o nosso corpo físico, mas principalmente colocar o nosso espírito a favor da nossa evolução. Portanto, tendo um propósito maior, para que a gente sempre possa fazer o melhor cada vez mais, né? Nós sempre fazemos uma pergunta: qual é o maior dilema do ser humano, do encarnado, né? E às vezes esse dilema vem em forma de uma pergunta, né? De onde viemos, para onde vamos? Né? E entre esses dois extremos, nós simplesmente falamos: vivemos. E o que é a vida senão um exercício de múltiplas provas, sejam aquelas que nós talvez não lembremos, mas que ganhamos quando na nossa programação reencarnatória, lá talvez muitas delas nós pedimos, né? E tem aquelas questões, aqueles problemas, aqueles desafios que muitas vezes nós plantamos nesta encarnação. Sementes que plantamos sem se preocupar em qual fruto daria, ou qual o tamanho da erva daninha que estaria cercando o nosso ambiente depois, né? Então são desafios, né? E a gente fala: mas como é difícil viver, né? O que eu faço? Viva! Essa é a resposta. Viva! Né? Tanto é que quando alguém pergunta alguma coisa para o outro, né? O outro acerta na resposta, alguém grita: viva! Né? Ótimo, está vivendo. Vamos continuar vivendo. Neste meio tempo temos os nossos desafios hoje, teremos amanhã, e depois, e depois, e depois. Né? Sorte que para entender tudo isso, agora vamos falar do tríplice aspecto do Espiritismo, né? Filosofia, ciência, religião, e que nós falamos de filosofia e não teríamos talvez muito tempo para explorar todo o conceito, né? Mas de onde surgiu isso? Vamos pegar de um tempo para cá, né, quando se falava da antiga Grécia, e tomavam lá, à época, a ave, a coruja, né, por ser uma ave noturna, como símbolo. E por que colocavam a coruja como símbolo inicial lá da filosofia? E essa questão ela é esclarecida da seguinte forma: a coruja, por ser uma ave noturna, ela tem uma visão muito aguçada, ela tem a visão, vamos dizer assim, fotométrica, né? Pelo aquecimento da presa, vamos dizer assim, e ela consegue ter uma noção de detalhes mesmo no escuro. Durante o dia ela se esconde nas tocas, né? Então, se diz da coruja, esse símbolo inicial da filosofia, que diz o seguinte: ela é auxiliada apenas pela luz da lua, dotada de uma excepcional acuidade visual. Vê o que o comum dos outros animais só consegue alcançar com a luz do sol. É essa invulgar capacidade de ver e de se orientar no mundo das trevas que faz dela um símbolo da filosofia e do conhecimento racional. A coruja, então, tal como a filosofia, simboliza a reflexão, o pensamento, a análise, que domina as trevas, ou a capacidade de obter os conhecimentos para lá das sombras. Ou seja, tudo aquilo que eu ainda não sei, eu posso saber na exata medida que eu busque a visão para além das aparências. E muitas vezes tomando cuidado com aquilo que eu vejo nas aparências. Porque muita coisa que nos é dita frente a frente
quem está dizendo pode estar colocando uma máscara, escondendo o principal propósito, né? Então temos que tomar muito cuidado com isso. Nada, portanto, se oculta à luz do conhecimento. Então, quanto mais conheço, mais consigo detalhes, referências para colocar em análise tudo aquilo que vem à minha frente, tudo aquilo que nos desafia, tudo aquilo que nos é colocado para apreciação, né? Ou seja, quando aprendemos a enxergar no escuro, e aí é uma visão não com os olhos, mas com a nossa dedução, pelo que percebemos das coisas, em todos os níveis, em todos os aspectos. Tanto é que não precisamos estar vendo a coisa para ter uma noção do que significa, que, aí entrando um pouquinho no lado de Freud, no lado da psicanálise, ele dizia, né, que sonhos é um rearranjo dos restos noturnos daquilo que as nossas preocupações significam e que naquele momento lá no nosso cérebro estava nos perturbando. E muitas vezes temos problemas para resolver durante a noite. Aquilo é processado e quando a gente acorda, eureka! Percebe rapidinho, às vezes, um novo caminho a seguir dentro daquilo que estava sendo, que estava nos desafiando, melhor dizendo, né? Então, não se oculta a luz ao conhecimento, né? Um outro símbolo da filosofia, que é da estátua O Pensador, que coloca um homem cabisbaixo, sentado, apoiado com a mão no queixo e o braço apoiado sobre a perna, né? Que diz o seguinte, esse símbolo: este homem está nu e solitário, de olhos fechados, sentado com o queixo apoiado no punho direito e o braço esquerdo decaído sobre o colo. O pensador é tomado como símbolo da atitude reflexiva que particulariza a filosofia. Trata-se de um símbolo rico, mas controverso. Tanto é que ele está numa posição quase que desconsolo, reflexivo ali, né? O que tem de negativo e contrário ao espírito da filosofia é precisamente a dimensão solitária dos seus pensamentos, e que ninguém pode ter acesso, pois são incomunicáveis, portanto, e por isso, inúteis para a comunidade. Traduzindo em miúdos, quantos não são os problemas, as coisas, as preocupações, e, por outro lado, até as más intenções de cada um, que fica encoberto para o outro. Mas nós estamos reflexivos naquilo, seja para as boas ou as más intenções, né? Ou seja, se formos analisar isso, diríamos que precisamos conhecer, ouvir, analisar, ponderar, render-se às limitações que ainda temos para assumir o papel ainda de aprendiz, mesmo quando assediados e traídos pela nossa própria prepotência. E quanto não somos, né? Ou seja, temos que ter os nossos aspectos e recursos pedagógicos para esse entendimento. Então, muitas vezes a doutrina, ela nos explica, mas aqueles que se limitam, às vezes pela dificuldade de entendimento, não buscam outras fontes. E todo conhecimento filosófico, tudo aquilo que existe do saber humano, Deus não limitou apenas a uma referência. Tanto é que você, em algumas leituras, se diz que Cristo, naqueles anos que ele esteve ausente, né, entre aspas, mas que não se sabe da história dele naquele tempo, ele tinha sua busca de conhecimento em outras referências. E por que não citar os próprios
filósofos, né, que antecederam Cristo, né, lá na antiga Grécia, e que traziam saberes e saberes, né? Tem até alguns quadros aqui, que logicamente nós não teríamos a condição de mostrar agora, mas quando a gente cita Sócrates, né, que viveu do ano 470 a 399 a.C., Platão teve um período ali, vamos dizer, de convívio com Sócrates, né, de 428 a 347 a.C., e Aristóteles, de 384 a 322. Portanto, são os três principais filósofos citados da época, e que, na época de Jesus, esses conhecimentos já estavam disponíveis, né, ali para todos que puderam ter acesso, né? E a gente, quando fala, então, da filosofia como uma das bases aí de referência do Espiritismo, a gente diz o seguinte, que ele nos traz valores espirituais e morais, e nos dá foco na realidade observável, porque é isso que a filosofia procura destacar no conhecimento, que é o pensamento filosófico para fazer pergunta em cima de pergunta para chegar à raiz do conhecimento. Quando chega à raiz, mostra-se o que aquela raiz, quando plantada e cultivada, deu condição de se conhecer a partir dali. E aí você faz o processo inverso de avaliação, de entendimento do conhecimento. E assim cresce o conhecimento da humanidade. E a gente fala, será que a filosofia morreu naquela época? Ou seja, quantas verdades não estão sendo postas de uma maneira muito nova para nós ainda hoje? Então, quer dizer, se entendermos que Kardec, a sua época, ele teve toda essa base de conhecimento científico, pelo seu grande domínio de várias áreas do conhecimento, portanto, conhecia do ponto de vista da ciência, a base filosófica foi fundamental para que qualquer um pudesse conhecer a ciência como estudo, o processo metodológico do desenvolvimento científico, né, que vem então lá das bases da filosofia, que é conhecer a verdade, o porquê das coisas. E aí a ciência, ela não tem como criar nada se ela não sabe o porquê daquilo que está sendo estudado. Então, na doutrina espírita, Kardec se utilizou de todo um processo de pesquisa estruturada, testando, submetendo ao benefício da dúvida, né, aos questionamentos, para até se ter ou que ele tivesse, na época, certeza daquilo que ele tomaria como fundamento para colocar ali na codificação. Ou seja, foi um processo realmente de estudo filosófico, que Kardec já conhecia muito. Foi um processo científico, porque ele testou, colocou em teste muitas das coisas que recebia, e deu, ou nos brindou, vamos dizer assim, com a sua obra, toda a codificação do ponto de vista de religião, explicando tudo isso. Mas que nos dá hoje a segurança de termos realmente uma referência para que se possa fazer uma base para a nossa vida em cima daquilo que a doutrina nos pede. Com filosofia como princípio, com ciência, com os passos definidos, conteúdos definidos, como um presente que nos é dado para que a gente coloque para a nossa vida. E se isso é fé, é religião. E aí o tríplice aspecto do Espiritismo, né? Nós
quando nos colocamos na condição da atualidade, temos que entender o seguinte, né? O homem, então, deve criar as oportunidades e não somente encontrá-las. Ou seja, temos aí a doutrina, temos o nosso aprendizado, temos as nossas ações. E nos deparamos com um mundo hoje tão cheio de dificuldades, de desafios, de descontroles, de erros, e muitos caindo depois de muito ter feito. Né? Ou seja, né? Vigiai sempre, para não cair em tentação. Porque as dificuldades, os desafios, né? Os assédios do mal continuam tentando nos desviar do verdadeiro caminho. Né? Então temos, sim, que colocar em prática e vigiar sempre. Um dos pontos que a gente pode colocar também como importante, trazendo aí mensagens antigas, né? Uma mensagem de Mateus, por exemplo, né? Diz o seguinte: portanto não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Ou seja, um convite ao enfrentamento das dificuldades. Tentar entender o porquê das coisas. Né? Em Coríntios, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Ou seja, o entendimento nos dá a segurança nos dá a fé naquilo que conhecemos. E a fé nos impulsiona para fazer o melhor sempre. E quando fazemos o melhor sempre, evoluímos. E quando evoluímos, estamos nos dirigindo para aquilo que nos é pedido enquanto caminhada terrena, né? Também trazendo de Marcos: porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Portanto, se conhecemos, se estamos usufruindo das benesses do conhecimento e da prática, que também possamos alavancar isso para que outros tenham acesso. Esse acho que é o desafio que nos é dado a todos, né? Em Lucas: porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Né? Então a filosofia explica, fundamenta através dos questionamentos, a ciência, com base nisso, explica e reproduz, né? E a religião estabelece o clima, o meio, a metodologia, a união e o trabalho coletivo de todos nós para que tudo isso se multiplique. Né? E a gente faça da doutrina espírita, então, o grande alavancador de todo esse propósito maior. Né? E aí a gente vem com o resumo daquilo que se fala do tríplice aspecto da doutrina espírita. O espírito enquanto ciência, né? A gente diz que é o espírito da verdade, portanto o espiritismo enquanto ciência, né? Porque por trás de tudo aquilo que está estabelecido há um espírito, um valor, uma energia maior que dá sustentação para aquilo, né? Então, o espiritismo enquanto ciência ocupa-se essencialmente em explicar os fenômenos espíritas, isto é, os fenômenos produzidos por espíritos. É positivo e experimental como a ciência do mundo. O espiritismo, enquanto filosofia, é uma doutrina essencialmente filosófica, analisando a natureza humana, algumas questões que vêm atravessando séculos e civilizações. Portanto, nos dando mais condições de ter a segurança de mudar, inclusive,
naquilo que as novas interpretações da realidade vêm, os novos desafios do tempo, os conhecimentos da própria ciência que nos atualizam, né? E enquanto religião, o que o Espiritismo nos traz, nos deixa, né? O Espiritismo estimula o homem à prática da bondade, da fraternidade, do altruísmo, da humildade, do trabalho incessante em prol da felicidade do nosso próximo. Sendo assim, o Espiritismo trabalha na moral que transforma e eleva o ser. E aqui uma frase de Kardec, né, que diz o seguinte: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Fica depois disso um desafio, né, para todos nós. Eu acho que o desafio é uma coisa que vem, às vezes, quando a gente não espera, né? Mas o desafio da reencarnação, ele veio e talvez pedimos muito para reencarnar, né? Então vamos fazer esse trabalho aqui, enquanto estamos nessa caminhada, para ver o quanto ainda temos de boa vontade, quanto temos ainda de combustível nessa vida para caminhar, e o quanto de assertividade nós ainda temos em reserva para agir da melhor maneira possível, né, nessa caminhada. Algumas perguntas que nós poderíamos fazer. Se serei construtor de mim mesmo, quais são os manuais e o projeto original? Procura a doutrina, procura a codificação espírita, né? E seja o seu próprio construtor da realidade. Que ferramentas eu tenho para minha obra? O viver, o conviver, a tomada de decisão com base nos princípios, né? A boa ação, a caridade, a verdade. Eu até poderia dizer, e o quanto falhamos em tudo isso. Mesmo nós que às vezes achamos que sabemos muito, quando somos desafiados em algo, depois que tomamos uma decisão, errei. Né? Chega a essa conclusão. Somos ainda falhos, estamos ainda em caminhada. O que nós temos é que procurar nos colocar de forma positiva, aguerrida, para não falhar. E mesmo assim, possivelmente falharemos, né? Qual o tempo estimado para a obra e quanto vou pagar por isso? Vamos falar dessa obra, essa obra de reconstrução do nosso íntimo. Nós não sabemos, sabemos o quanto já caminhamos, mas não sabemos quando vai ser o término da nossa caminhada ainda, né? Mas nós já estamos pagando por ela, né? Ou seja, qual é o pagamento que nós estamos dando, né? A perseverança em nos manter no desafio, porque nada nos é cobrado além da boa vontade, além de procurar fazer o melhor. Nada nos é cobrado além de fazer o bem. Nada nos é cobrado a não ser sermos o melhor para nós e para os outros, como gostaríamos também que fosse a postura do outro em relação a nós, né? Quais serão os princípios técnicos de referência que eu vou usar para dar qualidade a essa obra da minha caminhada? A doutrina, a codificação, o bom exemplo, o conhecimento que até a tua análise da realidade do dia a dia te traz, mas cujas decisões e interpretação final se tome pela própria doutrina ou por outros aprendizados que se tenha, né? Mas quem me auxiliará nessa tarefa que é tão desafiante? Você tem o teu auxiliar. Está invisível aí, mas tem. Tem a grande força do teu conhecimento, o respaldo da doutrina. Tem a referência para tomadas de decisão. Tem o divino modelo do Cristo para que a gente possa tomar como referência, né? A quem recorrer caso algum erro ocorra durante esse processo de construção da minha caminhada? Ao Mestre?
aquele que tem as referências que estão disponíveis para nós. Consulta o aprendizado, consulta o teu íntimo, né? Ou seja, nós temos a nossa própria possibilidade de nos ligarmos a Deus, a Jesus, os mentores de luz, e o intercessor nosso anjo de guarda, nosso espírito caminheiro, como alguns preferem dizer, o nosso auxiliar imediato na fé, para nos dar esse respaldo, né? Terei algum consultor eventual para colaborar nas etapas difíceis da obra? Quantos não são os amigos que às vezes oferecem o ombro para um desabafo, né? E às vezes amigos que a gente não considerava muito, talvez pelo orgulho que temos às vezes numa situação ou noutra, achamos que somos melhor que o outro. E às vezes o outro, que mesmo percebendo esse tipo de postura, acaba percebendo, ele precisa de ajuda. Só que nós, às vezes, no nosso orgulho, não abrimos a brecha para que o outro se aproxime, né? Como devo proceder nas eventuais adversidades, o mau tempo da vida, os riscos? Recorra à sublime e máxima previdência e providência que nos é dada, a partir do momento que nós somos merecedores. E mesmo às vezes não sendo, pela fé, pela nossa ligação com Deus, com os mentores de luz, aquele amigo espiritual está ali. Ele sabe das nossas necessidades e da possibilidade que Deus nos dá, que Ele interceda junto de nós. Os amigos espirituais que são colocados então aí em contato com a nossa realidade. Haverá fiscais para acompanhar essa minha obra? Nossa, como tem fiscal! Você vai ter esse que te cuida, né? E a tua história está sendo escrita. Mas não se preocupe com isso. Faça o melhor. E mesmo assim, procurando fazer o melhor, ainda vamos falhar. Porque temos muito e muito ainda em evoluir, não sabemos por quantas reencarnações ainda, né? Como garantir, então, que realmente terei condições de executar tal tarefa? Fé, superação, nos momentos de dificuldade, nos momentos de possível fracasso. Recorra a esse amigo espiritual, a teu anjo de guarda, teu espírito de luz que te acompanha. Se ligue com o Pai Maior, com Cristo, e peça a intercessão. Ou seja, quantos não são os momentos na nossa caminhada para cumprir os nossos desafios, para passar por cima dessas dificuldades que nos são apresentadas, que se estivéssemos sozinhos não passaríamos. Aliás, né, tem até aquela história dos passos na areia, né, que enquanto o indivíduo encarnado em sonho percebia que Cristo caminhava ao seu lado, ficava ali 2 pares das pegadas na areia, né? E depois ele reclamava num outro momento que nos momentos que ele mais precisava, que ele mais sofreu, porque tinha sido abandonado, porque ele só percebeu que tinha as pegadas dele na areia, né? E aí foi corrigido de que, na verdade, a interpretação que ele fez da sua própria história era um pouco diferente. Naqueles momentos que só havia um par de pegadas, eram as pegadas de quem o estava sustentando e carregando para ir em frente. Porque já não tínhamos, talvez, naquele momento, se nos colocássemos na figura daquele que estava ali sendo carregado, de continuar com as nossas próprias pernas. Não é isso? Então, meus irmãos,
eu diria o seguinte: se nós formos voltar agora essa questão principal do tema, o tríplice aspecto do Espiritismo, a gente vai encontrar a questão filosófica como toda essa base de pensamento que veio de Cristo. E Cristo não inventou os seus ensinamentos a partir do nada. Ninguém escreveu um livro de histórias. Ele deixou um legado de conhecimento, né? Ele nos deixou um divino princípio daquilo que nós devemos saber da nossa própria origem. Ele nos deixou isso de uma forma que nós pudéssemos, num segundo momento que iria se completar, que aí a gente fala da revelação através do Espiritismo, que nos ampliou o conhecimento no momento que talvez a humanidade já tivesse condições de aprender mais do que no princípio, que não teríamos. Portanto, precisaríamos evoluir ainda muito, 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 e cada um de nós talvez várias e várias encarnações, para ter aquele potencial de aprendizado que hoje temos, né? E dizer o seguinte: e a própria filosofia, quando estuda, ela nos dá base para aceitarmos tudo isso. E aí o lado ciência do Espiritismo foi mostrado pela questão que nos foi apresentada com o trabalho de Kardec, onde tudo aquilo que ele recebia de mensagem, de conteúdo, nos trabalhos da época, no período da codificação, Kardec, por ser um grande estudioso, conhecedor de várias áreas da ciência, né, da produção do conhecimento, ele colocava em prova tudo aquilo que era trazido, até ele se convencer de que poderia aproveitar daquilo para a codificação, né? Ou seja, não foi um trabalho de uma inspiração que veio e saiu ali de uma vez, né? Então, houve um critério muito grande de Kardec para que pudesse deixar para nós esse conjunto de conhecimento ampliado em cima da base do que Jesus nos deixou, né? Então, a filosofia foi a base, a ciência, com o trabalho de Kardec, demonstrado com esse trabalho, né? Ciência demonstrada enquanto processo durante esse trabalho, então nos dá filosofia e ciência. E a religião? Ao final do trabalho de Kardec, nós tivemos então, a partir daí, um conjunto de princípios que se somaram a todo o conhecimento pregresso, a codificação, nos dando uma compreensão maior daquilo que Cristo procurou nos deixar como mensagem e como modelo de vida, né? O divino modelo para a vida. E hoje temos então o tríplice aspecto, né? Temos a filosofia, que nos deu a base, temos o estudo científico com base na filosofia com Kardec, e tivemos um modelo para seguir de exemplo e estudarmos como religião, para que a gente possa então ter a segurança na referência que temos, para que com base nisso possamos então fazer as nossas escolhas e agir de forma correta no nosso dia a dia. E mesmo assim com vigilância, porque sempre estaremos, sim, sendo desafiados para fazer de outra forma, para ver se no que diz aí, o caipira diz, né? Vou aos trancos e barrancos, mas não saio da picada do mato, né? Quero chegar no fim, quero chegar onde eu quero ir. Não vou me desviar apesar dos tropeços. E quantos tropeços talvez a gente ainda não tenha aí pela frente, né? Mas com grande possibilidade de evitarmos, a partir do momento que tenhamos aí uma fé resiliente, possamos vigiar sempre e colocar em prática aquilo que o Evangelho nos pede, né? Estudar muito também,
para continuarmos firmes nesse caminho e errarmos o menos possível. Que a paz de Deus esteja com todos. Assim seja. Muito obrigada, Mário. Suas palavras nos trouxeram, nos remeteram à nossa pequenez diante de tudo, né? E nos trouxeram o chamamento de quanto devemos estudar, né? Quanto nossos conhecimentos precisam ser reforçados com o estudo. E dentro da doutrina é vasta a condição que temos, né? O acesso aí a toda a gama de livros, né? de estudos que tantos que nos precederam fizeram, né? Então, que a gente possa ir diante das suas palavras, nos fortalecer no empenho, né, da nossa fé, que a nossa fé cresça diante aí das suas palavras e que ela seja realmente uma fé raciocinada no estudo. Muito obrigada. Eu é que agradeço a receptividade que tive aqui, os mentores e irmãos que nos deram todo o apoio, o amparo para que levássemos aqui o propósito adiante, né? Esse grande desafio nesses dias que o Jefferson nos tinha colocado no convite, que de pronto a gente aceitou, porque sabemos que temos que compartilhar sempre, né? Espero também que de alguma forma, de uma maneira muito simples daquilo que foi passado, que tenha auxiliado os nossos amigos que vão ter acesso a esse conteúdo, que possa somar ao conhecimento, à experiência, e todos nós, irmanados aí, estejamos fortalecidos para continuar a nossa caminhada. Que a paz de Deus esteja com todos. Muito obrigada, Mário. Certamente queremos você de volta aqui conosco. Muito obrigado. Amigos, muito obrigada. Até a próxima.